preguei, foi o dia que chegaram os pisos. Aí ficaram umas 5 pessoas, eu falei, não, amém. De repente eram essas 5 pessoas que precisavam ouvir. Mas eu falei assim, ai Senhor, caraca, olha a abusada. Queria muito pregar de novo essa palavra. Se fosse da tua vontade para eu pregar, me chama de novo. Eu não vou falar com o pastor, porque já seria muita ousadia, né? Ir lá e pedir, pastor, eu quero pregar. Quem sou eu? Mas eu queria muito, se fosse da tua vontade, eu ser chamada de novo para falar essa palavra. Aí o senhor domingo passado já, Flávio vai dirigir para a pregar lá, opa, é um sinal. Então era para realmente estar aqui, né? E quem ouviu pode ser abençoado, mas vai ser abençoado de novo, né? Pela mesma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou pedir para os irmãos abrir, por favor, em Gênesis 29, versículo 21. Vamos ler. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Isso aqui é só um histórico, só para os irmãos entenderem como tudo começou, antes de prosseguirmos. Jacó tinha fugido lá da terra dele, porque ele tinha enganado o irmão, tinha vivido uma vida toda errante, e ele fugiu para a terra do tio dele, Labão, para poder se salvar. E nesse meio termo de fuga, ele chegou lá, viu as filhas do tio dele e se interessou pela mais nova. Só que lá, antigamente, a mais nova não podia se casar até que a mais velha já tivesse se casado. E quando ele casou, foi ver, era a mais velha. Aí depois que ele teve que trabalhar um pouco mais para poder se casar com a mulher que realmente ele amava. Começou por aí. Aí agora a gente vai ver o que aconteceu mais para frente. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Concubina, que no caso que ela recebeu quando se casou, era uma escrava. E a escrava, ela tinha direito à comida, à casa e ao marido. Então, o homem tinha direito a ter várias mulheres por conta da concubina. Mas ela era uma escrava e não tinha os mesmos direitos que a mulher, somente isso. No versículo 6. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz segundo filho a Jacó. E outra coisa, quando as concubinas tinham filho, se a esposa legítima não tivesse, elas tinham direito sobre esses filhos, podendo considerar delas. Versículo 8. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia
que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras. Mandrágoras era uma fruta que tinha no Oriente Médio. Achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Raquel e Lia eram irmãs e elas ficavam disputando, né? Elas eram casadas com o mesmo marido e tinham uma disputa. E Raquel trocou a companhia do marido dela por umas frutas. Guarda isso aí. 16. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro, Lia, e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Ele chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Primeiro, a gente vai ver o que uma esterilidade pode causar. E o que é ser estéril? Ser estéril é não poder produzir, é você ser infecundo, é você de nada poder produzir de você. Mais ou menos isso. E Raquel e Lia, em um primeiro momento, tinha esse problema. As duas eram estéreis, mas a Lia teve 6 filhos, como a gente viu, e depois Raquel teve 2. Só que eu queria trazer para os irmãos o que essa falta, essa incapacidade de produzir pode causar, o que ela pode provocar. E assim, Raquel, ela era incapaz de fazer uma coisa que era natural. No caso da mulher ter filho, ela não podia. E assim, hoje, na nossa vez, pode ser que ninguém aqui seja estéril, mas isso pode ser substituído por uma falta. O que é uma falta? Algo que você não tem, que você queria, e como isso está te prejudicando na sua caminhada com Cristo. E assim, agora a gente vai ver um pouquinho da situação que a Raquel se encontrava. Primeiro, era isso, ela não podia produzir, ela nasceu, tipo assim, não podendo fazer uma coisa natural das mulheres. E no contexto que ela viveu, no Oriente Médio, né, complicado, o regime, né, do país, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram envergonhadas, elas eram injustiçadas, elas eram desprezadas, rejeitadas no meio social que elas viviam e na família. Imagina, você está andando no lugar, as pessoas te olham e começam a comentar, começam a fazer, sabe, falar coisas ruins de você sem você ter feito nada, por uma coisa que você não tem culpa de ter nascido dessa forma. E um exemplo assim, nas festas, todo mundo era chamado, a irmã dela era chamada, porque tinha 6 filhos, então nas festinhas das crianças, com certeza ela estaria. Agora a Raquel não tinha filho, não ia ser chamada. Ou então numa entrevista de emprego, de repente, sinto muito, a gente analisa seu perfil, mas você não vai poder ser contratada porque você não pode ter filho. Era mais ou menos assim, tudo que ela tentava, ela tinha essa barreira, esse impedimento, por conta de uma falta que ela tinha.
E assim, a irmã dela não, a irmã dela, todo mundo gostava, todo mundo chamava para estar nos lugares, conversava, vem aqui visitar, tá, traz as crianças, coisas assim. Porque isso era muito valorizado na época, na cultura. Quanto mais filhos, mais feliz, sabe, mais valorizadas as pessoas eram. E assim, outra coisa que a Raquel vivenciava, e antigamente não poder gerar era um sinal de pecado. Então as pessoas tinham ela assim, caramba, olha a pecadora. Deus está punindo ela porque ela não pode ter filhos. Então isso é um sinal que ela pecou, ela fez uma besteira. Essa era a mentalidade, a visão das pessoas. E outra coisa que também, que a Raquel tinha que conviver todos os dias da vida dela, é que ela tinha que dividir o marido com a irmã mais velha. Já tinha que dividir roupa com a irmã. Mas o marido, meu Deus, é pra pensar. E assim, não, assim, é só para os irmãos terem noção da dimensão de quanto era difícil. Entendeu? Aí, e era mais ou menos isso que ela tinha que enfrentar todos os dias. Na rua, onde ela passava, dentro de casa. Porque dentro de casa isso também acontecia. E assim, aí agora a gente vai ver o que é essa falta, né? Porque assim, ela não pode realizar o sonho dela de ser mãe. Então ela começou a agir por ela mesma. Ela falou, cara, eu não aguento mais. Não falou isso, mas falou, poxa, eu não aguento mais viver nessa situação, nessa humilhação todos os dias. Então ela resolveu tomar uma atitude. E assim, por conta dessa falta que estava para além dela, algo que ela não tinha o controle, simplesmente ela nasceu não podendo fazer isso, ela resolveu dar um basta nessa situação. E assim, hoje em dia não é tão difícil ter filho. A medicina está avançada, as coisas estão acontecendo, tem tratamento, tem remédios que dão para, não sei, é um tratamento que dá para gerar filhos. Também tem adoção, tem várias coisas. E hoje a nossa sociedade não cobra. Não ter filho já não é uma questão tão grande, não é um pecado. Mas na situação dela, naquele momento, não tinha essa mesma facilidade que nós temos hoje. E assim, como eu disse, todo mundo tem uma falta. Todo mundo tem uma dificuldade, alguma coisa que não pode fazer, mas que atrapalha na sua caminhada, no seu crescimento, na sua vida diária com Deus, naquelas coisas que você quer conquistar, mas não pode por conta disso que você não tem. E assim, quando Raquel viveu esse momento, ela teve sentimentos, tristeza, vergonha, raiva, por conta de todos esses fatores que ao mesmo tempo que aconteciam. E assim, e todo mundo espera alguma coisa de Deus, né? Ela esperava por um filho. E eu queria perguntar, eu fiz essa mesma pergunta, eu queria fazer de novo. Quem aqui hoje espera alguma coisa de Deus? Assim, alguma coisa, uma resposta, um milagre, uma bênção. Todo mundo aqui, ou a maioria, com certeza espera alguma coisa de Deus. Tipo, tá vivo amanhã, é esperar alguma coisa de Deus. Então acho que todo mundo, com certeza, espera. E assim, essa palavra Deus me deu 1 ano e meio atrás. Eu esperava uma coisa de Deus, uma resposta. E eu estava muito aflita, muito ansiosa, não dormia. Eu estava sem paz por conta dessa espera. E isso estava me afligindo, estava assim, me matando, porque eu sou muito ansiosa. E a minha ansiedade me prejudica, assim, eu não durmo, eu não como, assim, eu sinto menos fome, então isso vai se agravando, eu fico muito ruim. E assim, eu estava num momento que eu estava num período de tempo de 3 meses, que eu tinha que esperar por algo. E era uma resposta em que, assim, tudo podia acontecer nesse meio termo. E eu nervosa, assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? E Deus me deu essa palavra. Passaram, assim, dias, meses. Tem uns 2 meses que eu lembrei dessa palavra. Porque da situação anterior, Deus me respondeu. Assim, eu levei, né, assim, quase uma surra, né? Tive que esperar, Deus me deu essa palavra para acalmar meu coração e eu anotei. Eu fiz um estudo, porque eu precisava dessa palavra. Passou 1 ano, Deus me fez lembrar dessa palavra, porque atualmente eu estou com outros pedidos, estou esperando outras coisas de Deus. Deus me
quando eu li, tipo assim, eu falei, caraca, eu não acredito que eu escrevi isso tudo. Não veio de mim, com certeza veio de Deus, essa palavra. E eu anotei mais coisas. Eu falei, caramba, se Deus me der a oportunidade, eu queria pregar isso. Aí isso foi mais uma confirmação que Deus me deu para trazer essa palavra para a igreja. E aí, vamos continuar. Raquel, ela teve os sentimentos dela frustrados por conta dessas coisas. E ela, assim, ao ver que não podia dar luz, ela teve o quê? Ciúme, inveja, de repente também da irmã. E assim, outras pessoas também, cada um reage de uma forma. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica com inveja, tem gente que amaldiçoa o irmão porque ele tem e você não conseguiu. Tem gente que mata por conta de algum desejo, de alguma coisa que queria, não teve, o outro tem, mata também. Então são vários sentimentos que vêm no nosso coração como seres humanos, né, como falhos. A gente é tomado por sentimentos às vezes que não são da agrado do Senhor. E assim, parece que quanto mais você quer uma coisa e você não tem, vem alguém ostentando, assim, sabe? Tipo, mostrando, a pessoa consegue numa facilidade. Raquel queria ter filho, não conseguia. A irmã dela teve 6, assim, fácil. Acho que de 9 em 9 meses ela tinha um filho, não sei. Mas assim, e aquilo deixava a Raquel com muita raiva, porque ela ficava naquele sentimento. A irmã dela, que provavelmente ela amava muito, tendo que dividir a irmã com o marido, depois a irmã dela tendo vários filhos sendo abençoados, todo mundo gostava da irmã dela, e ela não tendo filho, querendo, não podendo ter. Então, deve ter tido ódio, raiva, com certeza ela quis matar a irmã dela, não sei. E assim, o tema dessa mensagem é o que você faz enquanto espera. Que no caso foi o que Deus me deu. Na época eu estava esperando por algo, mas enquanto eu estava esperando, o que eu fazia? Eu reclamava, eu ficava ansiosa, ficava nervosa, não dormia. E assim, agora a gente vai ver o que a Raquel fez enquanto ela esperou pela bênção dela. Primeiro, ela projetou a raiva dela de não poder ter filhos no marido. Foi o que a gente leu no versículo 1, do versículo 30. Que quando ela viu que não podia ter filhos, ela teve ciúme da irmã e disse a Jacó, dá-me filho senão morro. E assim, depois ela teve a ideia de trazer ao marido a concubina. Veio dela a ideia de dar a concubina, porque a concubina tinha essa função também, de gerar filhos por meio da esposa que não podia ter filhos. Só que aí depois ela começou a ficar com raiva ou inveja, porque a irmã estava tendo filho, então ela usou a concubina para dar filhos, mas os filhos não eram dela, eram emprestados, assim, né? E ela começou a tomar atitudes precipitadas, por quê? Ela não aguentou a espera. E assim, se ela tivesse buscado em Deus o socorro, Deus, com certeza, mesmo que não fosse dar a ela o que ela mais queria, Ele iria encher dela de graça, iria deixar aquela espera menos dolorosa, iria assim, preencher, iria dizer que a graça dele iria ser suficiente na vida dela. Mas ela, a princípio, não optou pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, não optou em falar com Deus, entregar as causas dela. E assim, os alívios imediatos, irmãos, às vezes que a gente busca na nossa espera, na nossa caminhada cristã, muitas vezes podem atrapalhar a nossa vida. Porque a gente ora, pede a Deus alguma coisa. Só que, por não às vezes querer esperar, a gente coloca coisas no caminho, tenta antecipar as coisas, e o que acontece? A gente escolhe cru. A gente escolhe coisas estragadas ou não prontas, por conta dessa ansiedade, da gente não conseguir suportar o tempo de Deus para a nossa vida. E assim, a Raquel, ela agiu ao extremo. Nós vimos aqui no exemplo que ela trocou a companhia do marido dela por frutas. Tipo assim, ela queria satisfações imediatas. Ela não conseguia se acalmar e esperar que Deus agisse. Ela colocou um desejo acima da própria vida, porque ela pediu um filho para o marido e falou que se ele não desse, ela morreria. Então, às vezes, muitas vezes nós fazemos isso. Colocamos uma coisa que a gente quer acima da nossa vida. Isso
isso atrapalha a nossa caminhada. E assim, foi um exagero muito grande, porque ela deu ênfase a uma coisa que ela não tinha. No começo, quando eu falei aqueles versículos anteriores, a gente viu que o marido dela amava muito e queria muito se casar com ela. Então ela com certeza tinha um casamento abençoado, um marido que cuidava. Ele com certeza era rico, porque as pessoas antigamente tinham muitas posses, animais. Então ela tinha razões de sobra para ser feliz com o que ela tinha. Mas ela enfatizou justamente um detalhe, tipo assim, em meio a tantas coisas boas que ela tinha para a vida dela, um marido, uma família feliz, ela olhou, focou justamente num pontinho, lá que é uma coisa, que é um desejo grande das mulheres que casam, ter filho, não sei, mas ela focou justamente nessa falta dela. E a gente vai ver o quanto isso pode também prejudicar a nossa vida, quando a gente prefere coisas que a gente não tem e não valoriza aquilo que a gente tem. Pode ser dela foi um filho, mas às vezes é a nossa família, nosso emprego, nossa igreja, não sei o que for. Mas a gente tem muita coisa e nós temos razões para ser feliz, porque Deus tem nos dado, Ele não nos deixa na falta, Ele não nos deixa no desamparo. Com certeza, todos os dias, só de você ter acordado, já foi uma chance que Deus te deu novamente para conquistar, para te abençoar. E assim, agora a gente vai ver os pontos que faltaram na vida de Raquel, na vida de espera dela. Primeiro de tudo, faltou fé e coragem. Porque assim, numa espera, muitas vezes a gente tem que ter isso. Fé para acreditar naquilo que a gente não está vendo acontecer e coragem para esperar em Deus. E isso é um desafio na nossa vida. Porque, como eu falei, muita gente não suporta. Tipo assim, a gente quer as bênçãos de Deus para ontem. A gente quer ver as coisas acontecendo ontem. A gente não quer saber se realmente é da vontade de Deus aquilo que a gente está pedindo. A gente não quer saber se Deus está de acordo com o teu pedido. E assim, e Deus sabe a hora certa dele abençoar. Deus sabe a hora certa de entregar aquilo que você tem pedido. E Ele tem o poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso para dar aquilo que você está pedindo ou não. Por isso que é preciso ter coragem. Porque muitas vezes a gente vai estar pedindo alguma coisa do Senhor e Ele vai estar falando do não. E você precisa ficar firme, feliz, contente, porque a graça de Deus tem te bastado. E outra coisa que faltou foi uma oração fervorosa na vida de Raquel. Porque ela não buscou a Deus, não colocou diante dele a falta. Ela nem sequer, Senhor, tu sabes. E uma oração fervorosa ajuda a gente a aprender a esperar. Porque não é uma oração do Senhor, sei lá, é uma oração que clama, que chama a atenção do Senhor, do Mestre, do Soberano, aquele que tem todo o poder. Uma oração de súplica, de reconhecimento de que você não pode fazer, mas Deus pode, porque Ele quem tem o poder de dar aquilo que você precisa. E assim, estando também o seu pedido de acordo com a vontade dele. Porque não adianta você pedir uma coisa que Deus sabe que não vai te ajudar, que vai te atrapalhar na sua vida, você ficar clamando por aquilo e não dá certo. Deus não vai te dar e você vai ficar frustrado, vai ficar com raiva, vai ficar colocando a culpa em Deus, nos irmãos, porque você não tem aquilo. Tem que estar de acordo com Deus o seu pedido também, para que você possa receber aquilo que é de Deus para a sua vida. Eu vou até pedir para os irmãos abrirem Lucas 18, versículos 7 e 8, para a gente ver sobre isso. Sobre o nosso pedido. Estando de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus responde. Versículo 7. Então disse o Senhor, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Outra coisa que faltou na vida de Raquel, faltou deixar Deus ser Deus na vida dela. Ela servia, a família dela, cristã, servia ao Deus Todo-Poderoso. Ela, se tivesse colocado diante de Deus, esperado, Deus, na soberania dele, na majestade, né, de acordo com a vontade dele, ele age, ele faz. A palavra dele tem poder.
é irrevogável a palavra dele. Se ele decretou, não tem barreira, não tem nada que possa atrapalhar os feitos do Senhor. Então, e ela também não deixou Deus ser Deus na vida dela, porque ela começou a agir precipitadamente. Ela começou a tomar a frente de Deus. Tipo assim, ela não quis esperar. Ela começou a arranjar situações, resoluções para os problemas dela, só que tudo isso atrapalhou. Ela podia ter evitado muita coisa, muito sofrimento na vida dela, se ela tivesse permitido o Senhor fazer aquilo que era da vontade dele. E assim, a disputa do amor do marido com a irmã foi uma pedra de tropeço, porque teve inveja, teve sentimentos que não eram para estar no coração dela. E às vezes, enquanto a gente espera por algo e a gente não vê aquilo acontecendo, nosso coração vai sendo tomado por sentimentos que não são da vontade do Senhor. A gente permite às vezes o ódio entrar, a gente permite a inveja, o estresse, coisas assim que não vão nos edificar, só vão atrapalhar, só vão nos encher de coisas ruins, porque o nosso sentimento muitas vezes nos faz agir de acordo com aquilo. E faltou também ter uma mente renovada. E assim, quando a gente tem uma mente focada nas coisas do Senhor, cheias do reino, cheias da palavra de Deus, por isso que é importante ter a palavra de Deus no coração. Por isso que é importante a gente ler todo dia, alimentar nossa mente e nosso coração com músicas, com hinos ao Senhor. Porque quanto mais a gente enche a nossa vida de coisas do reino, de coisas que nos vão fazer chegar a Deus, mais a gente age de acordo com aquilo. A nossa vida se torna uma vida de adoração. Porque ela não alimentou a mente com coisas do reino, do alto. E quando a gente tem isso, investe na adoração constante, em músicas de Deus, a gente age, como eu falei, a gente age conforme isso. E também, na palavra, nós vemos que é importante ter na memória aquilo que traz esperança. E também em Mateus 6,33 fala sobre buscar o reino de Deus. Enquanto você não está com o que você quer na sua mão, busque o reino de Deus, que a palavra mesmo fala. As demais coisas vos serão acrescentadas. Só que às vezes a gente busca as demais coisas, o reino de Deus fica depois. Não é assim. A ordem não é essa. Não adianta. E assim, nossos pensamentos nos fazem agir conforme a gente está pensando. Se você pensa assim, tem um propósito, você quer muito alguma coisa, mas você sabe que até você chegar lá na frente nessa coisa que você quer, tem várias barreiras, várias coisas que vão te atrapalhar de chegar até lá. Só que se você tem um foco, se você olha só para o seu alvo, ao invés de olhar para os lados e ver que tem várias coisas querendo te atrapalhar, querendo te prejudicar, mas você tem firme a convicção de que você quer aquilo e você vai lutar, você vai agir conforme o que você quer. Você vai agir determinado e não vai se importar. Você vai ver que tem dificuldade, mas você está firme, você tem um propósito. Agora, se você pensa assim, poxa, está lá na frente que eu quero, até eu chegar lá tem várias dificuldades, vários problemas, é melhor ficar por aqui mesmo. Já sei que eu não vou conseguir. Então, o seu pensamento, se você alimenta um pensamento bom, um pensamento edificante para a sua vida, você vai agir conforme aquilo. Agora, se você alimenta pensamento de desânimo, você vai ficar no fracasso, você não vai crescer, vai permanecer onde está e não vai, sua bênção não vai chegar. É assim que funcionam as coisas, infelizmente. E assim, mesmo tendo desânimo, mesmo tendo essas dificuldades, tendo que suportar as coisas, é importante a gente esperar em Deus, porque é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a nossa bênção, não tem outro meio. Porque assim, a nossa falta, ninguém pode suprir. Tem coisas que estão para além das nossas forças, estão para além das forças humanas. Só Deus tem o poder de dar. Então é importante a gente manter os nossos olhos fixos em Deus, entendeu? E assim, e em relação também à renovação da mente, essa questão de você ter uma mente que te ajude a vencer, que te favoreça, não é uma coisa assim tão simples. Porque muitas vezes realmente desanima na nossa caminhada. Muitas vezes a gente vê as circunstâncias assim irem contra a nossa vida, mas se você tem a mente em Cristo, se você alimenta a sua mente
enche seu coração com as coisas de Deus, não vai ter desânimo, não vai ter tribulação, não vai ter perseguição que vai atrapalhar de você crescer, de você alcançar aquilo que você está procurando. E assim, também é um hábito. Se você alimenta aquilo, faz isso todos os dias, vai ser daqui a pouco, ter a mente com coisas boas, vai ser assim, uma coisa fácil para você. E assim, para isso também tem que querer, porque às vezes a gente permite uma coisa ruim permanecer na nossa vida e a gente vai alimentando. Tem que buscar de Deus essa renovação de mente. Tem que buscar em Deus para que Deus limpe, te dissipe, purifique somente seu coração dessas coisas ruins que você às vezes alimenta, sabe, esses desânimos que vêm, mas você tem que falar assim, não, Senhor, eu tenho um foco, eu tenho um desejo no meu coração, eu quero muito isso, eu quero muito essa bênção. Então é importante você clamar isso e pedir a Deus para que te limpe, para que te ajude a vencer nessa questão. E assim, por fim, nós vimos na palavra que Raquel, que Deus abençoou Raquel, milagrosamente, pela misericórdia dele, ele deu 2 filhos para ela. E assim, depois que ela conseguiu essa bênção tão esperada, muita coisa mudou na vida dela, ela já não era mais desprezada, ela já não era mais envergonhada, humilhada. Mas, assim, ela recebeu o que ela queria. Só que ela podia ter evitado muita coisa. Ela podia ter evitado esses sentimentos ruins, essas brigas, essas disputas, coisas assim que às vezes, na nossa família, por conta dessa falta que a gente tem, a gente briga com o nosso irmão, com a nossa família, com o irmão da igreja, não sei, mas a gente é levado a tomar medidas ou a fazer coisas que não são legais. E assim, se ela não tivesse deixado esse desejo dela tomar frente da vida dela, da caminhada, se ela tivesse esperado pacientemente em Deus, se ela tivesse deixado Deus ser Deus na vida dela, se ela tivesse buscado, orado ao Senhor, clamado por Ele, sabe? Muita coisa ela teria, sim, não precisava ter passado. E muitas vezes a gente passa por isso, por situação semelhante. A gente prefere antecipar as coisas, traz genéricos, coisas que substituem aquilo que Deus está te dando, Deus está reservando, que é muito maior, muito melhor, mas você prefere ficar com uma coisa, sabe, uma migalha, porque não consegue esperar. Isso para todo mundo, porque, como a gente viu, todo mundo espera por algo. Só que às vezes, por demorar muito, a gente acha que Deus esqueceu, a gente acha que Deus não ouviu, então a gente começa a tomar medidas antecipadas e acaba sendo prejudicado, porque você colhe várias coisas desnecessariamente. E assim, como eu falei, de Deus vem a nossa salvação, é dele que vem a resposta. Então não adianta procurar outros métodos, colocar coisas na frente, substituir aquela coisa grandiosa que Deus está reservando para você. E assim, e mesmo que você não veja, mesmo que Deus não te dê aquilo, a graça dele te basta. E isso vai ser suficiente para você conseguir esperar, ou conseguir mudar o foco. Senhor, tudo bem, eu quero isso, mas já que o Senhor não quer me dar, eu entendo, Senhor. E se a gente entende isso, fica mais fácil. E nós precisamos também, irmãos, deixar nossas fragilidades na mão do Senhor. Porque o que nós não podemos fazer, Deus com certeza pode. Ele tem o poder, como eu falei antes, e como vocês não sabem. E uma frase que eu falei da outra vez que eu trouxe essa palavra, que esperar em Deus, presta atenção, que essa frase é muito legal, ela me marcou muito e eu queria que marcasse você também. Esperar em Deus é ser capaz de ver no fim um começo. Esperar em Deus, irmãos, é caminhar também. Porque você pode estar parado, você pode estar não vendo as coisas acontecerem, mas Deus está agindo, então você está caminhando. Então espera no Senhor, não haja precipitado, não tente tomar o lugar de Deus, não tente substituir aquilo que Deus está reservando para a sua vida por coisas que não vão te fazer bem, entendeu? São coisas cruas, coisas que não estão ali, sabe, não se comparam às bênçãos que Deus tem para a sua vida. E eu anotei uma frase muito legal que eu vi, que assim, é difícil confiar em Deus quando nada parece acontecer, realmente, por isso que tem que ter fé e coragem. Só que é mais difícil você conviver com as consequências de uma escolha errada do que com uma
te deu, alguma coisa que Deus não te deu. Então é melhor você viver sem do que você viver com consequências de escolhas erradas. E resista à tentação de achar que Deus não está te ouvindo, de que Deus esqueceu de você. Tem que ter paciência, irmão. Não adianta. Não adianta. É difícil essa palavra. Tudo isso primeiro veio para mim, que eu estava nesse momento, mas Deus me deu esses confortos e eu tive que aprender. E toda vez que eu estou ansiosa, eu li essa semana toda, eu li isso. Porque no ano e meio atrás que ele me deu essa palavra, eu tinha uma coisa só que eu estava esperando por Deus. Aí essa semana eu estava com uma lista de coisas que eu estava esperando em Deus. Eu falei, caramba, Senhor, naquela época era uma só, hoje eu estou mais de 10. Aí eu li a semana toda essa palavra para me preparar também porque eu estava precisando. E Deus me deu mais coisas ainda. É a terceira vez que eu volto a estudar isso, e cada vez que eu estou estudando, Deus me dá coisas novas, porque eu também estou esperando em Deus por várias coisas. E assim, outros exemplos de circunstâncias que parecia ter sido eram ruins, mas que as pessoas esperaram em Deus e tiveram grandes vitórias, grandes bênçãos. Por quê? Porque decidiram e escolheram esperar por Deus. Jacó, ele esperou o filho dele, que era José, quando ele foi levado cativo para o Egito. José teve uma bênção muito grande, que ele se tornou governador do Egito. Já pensou se lá naquele meio termo que ele estava preso, se ele negasse a Deus, falasse, realmente, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, eu estou aqui preso. Se ele tivesse feito isso naquela época, olha o que ele ia perder, olha o que ele ia deixar de ganhar. Deus transformou a maldição dele em bênção. Por quê? Porque ele esperou em Deus. Outra pessoa, Jó passou por um sofrimento terrível. Até a mulher dele falou para ele amaldiçoar Deus e morrer, porque ele estava numa situação de calamidade. E assim, ele preferiu continuar firme com Deus. Demorou, os amigos dele condenaram, julgaram ele, mas ele preferiu esperar em Deus. Ele não negou a Deus em nenhum momento, não reclamou, mesmo tendo várias vezes, perdeu a família, perdeu tudo. Ele era muito rico, mas perdeu tudo, mesmo assim ele manteve a fé dele em Deus. E o que Deus fez? Restituiu na vida dele tudo que ele tinha perdido. Foi próspero, teve a saúde dele de volta, filhos, tudo que ele perdeu e Deus deu novamente para ele. Outra pessoa, Marta e Maria, perderam o irmão, mas o que Deus fez? Ressuscitou Lázaro. Então, nós nunca podemos nos desesperar, porque pertencemos a um Deus, gente, que é poderoso. Deus Criador, Ele fez tudo. Ele que nos dá tudo. Ele é um Deus tremendo. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a gente serve um Deus que pode todas as coisas. E assim, nós não sabemos muitas vezes o bem que Ele pode nos causar, pode nos proporcionar através de uma situação aparentemente desesperadora, como esses exemplos que eu citei. A gente podia pensar logo assim, caraca, vou desistir. Pô, se eu sirvo a Deus há tanto tempo, está me acontecendo isso. Poxa, está todo mundo me zombando, todo mundo me humilhando. Eu tenho orado a Deus, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas assim, a gente precisa manter firme a nossa vista, nosso coração, nossos sonhos, nossos propósitos em Deus, porque Ele sabe a hora certa, o momento exato de preparar aquilo do melhor para a sua vida e assim, te entregar numa hora que você não esperava, e com certeza o que vem de Deus é o melhor. A gente pode pensar que ali ou lá a gente vai achar alguma coisa, mas não tem. De Deus vem o melhor. É de Deus, o Todo-Poderoso, que vem a nossa salvação. Então, essa é a palavra que Deus me deu. Eu queria deixar para vocês, para que os irmãos não desanimem, continuem crendo, buscando do Senhor, porque na hora exata, se Ele determinou, irmão, já era. Não tem como. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Então, que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Pode ser que nós estejamos esperando alguma coisa de Deus. Mas se nós estamos esperando alguma coisa de Deus, eu quero ratificar o que ela falou. Não tomemos atitudes
próprias para resolver o problema que Deus tem que resolver. Dá um jeitinho brasileiro naquilo que precisamos confiar, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então, amém, amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus possa abençoar a irmã Fabiane. E se aqui na igreja alguém tem uma palavra que Deus deu, quiser trazer a palavra para a igreja, pregar, a gente tem esse culto aberto para qualquer membro dessa igreja, desde criança até adulto. E há poucos dias o menino aqui pequeno também pregou aqui, poucas palavras pregou. Então, esse espaço é reservado para aqueles que têm recebido a palavra de Deus. Deus possa nos abençoar. A irmã Flávia está por aí? Então, vamos para os anúncios. Eu quero então dizer para os irmãos que terça-feira nós vamos estar tratando sobre o arrebatamento.